E a palavra hoje é os desafios da vida. Como encará-los? Como nós vamos encarar esses desafios da vida, que são tão reais? Quero ler resumidamente para vocês a história de Davi lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 43. Se você pode aí abrir a sua Bíblia, se não, você pode nos acompanhar e o telão vai funcionar. Diz assim, verso 43, o capítulo 17 de 1 Samuel. Disse o filisteu, que era o gigante filisteu, a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Far-te-ei, ou melhor, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Vamos ler o final juntos? Porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Porque do Senhor é o que, igreja? A guerra. E é o Senhor que nos faz vencer as batalhas, os desafios da vida. Mas todos os dias vamos encarar um desafio novo. A vida é cheia de desafio. Não tem jeito. Eu gosto de falar sobre isso. Desde que está sendo ali gerado no ventre, já tem um desafio. Quando nasce, tem o primeiro desafio de respirar. Desbloquear os pulmões, respirar. Depois amamentar na mãe. Depois se comunicar através do cheiro, ou do choro, na verdade, para a mãe descobrir que precisa trocar, precisa se alimentar, e a criança vai vivendo novos desafios, o desafio de comer a sua papinha, de engolir, o desafio de dar as primeiras arrastadas no chão, depois o desafio de firmar os seus pezinhos e tentar dar os primeiros passos, e na tentativa de dar os primeiros passos, tem muitos tombos. Não é verdade? Os pais quase morrem do coração. Mas a criancinha está fazendo o que ali? Encarando os desafios. Firmando ali os seus joelhinhos, fortalecendo ali os seus pezinhos e começando a dar os seus passinhos. E de repente essa criancinha começa a firmar os seus pés e começa a andar e andar rápido. E aí vem outro desafio, que o papai tem que sair correndo atrás. Porque os pezinhos estão firmes e agora a criança quer correr, quer alcançar algo maior. E de repente vem novos desafios, o desafio da comunicação, os desafios da integração, de se envolver com seus amigos, de ir para a escola, de estudar. Depois vem os desafios da pré-adolescência, os pais que têm filhos pré-adolescentes estão vendo como isso funciona. Nós temos muitos pais jovens aqui que estão vivendo agora a pré-adolescência dos filhos. É tudo tão lindo, mas tem desafios. Os desafios quando volta às escolas, e eles ali estão encarando os seus desafios no conhecimento, no futuro, o que eles vão conquistar como profissão, desafio de com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou casar, aonde eu vou trabalhar, e depois casa os desafios do relacionamento, do casamento. Né, os ajustes ali das personalidades, eu penso assim, eu quero assim, o outro quer assim, e ele começa as dificuldades, e alguns chegam e falam: pastor, eu pensei que o casamento seria só I love you, mas de repente eu percebo que é difícil, ela é difícil, ele é difícil, porque nós somos seres humanos, nós somos diferentes, e a vida tem desafios, e depois vem os desafios financeiros, as conquistas que o casal precisa conquistar, os desafios de sustentar os filhos, pagar uma faculdade, enfim, gente, a vida tem desafios.
Tem um texto que eu li agora há pouco, quando eu estava meditando, lá em Mateus, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem uma determinação, sem esforço, sem uma firme fé, uma fé consolidada nas verdades de Deus, nos princípios de Deus. Você tem que se esforçar. Você tem que colocar a sua mente voltada no que a Bíblia diz. Tem o seu papel nisso tudo. E a gente vai hoje aprender um pouquinho aqui com a história desse homenzinho baixo, de estatura baixa, mas grande em fé, chamado Davi. Um homem que aprendeu a encarar os desafios desde a sua pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta. É tão linda a história de Davi. Se você nunca leu, eu quero convidar você a ler, a conhecer mais sobre a história desse menino que derrubou um grande gigante, que tinha quase 3 metros de altura. Um grande gigante que vem afrontando o povo de Israel, o povo de Deus, aquele povo que temia a Deus, aquele povo que andava dentro dos princípios de Deus, mas que de repente era afrontado, de repente vivia batalhas e batalhas, e conquistas, e batalhas, e de repente vem os filisteus cercando novamente Israel, ameaçando novamente o povo de Deus, e o exército ali ouve a notícia de que então os filisteus tinham decidido de fazer então outro tipo de batalha, levantando então ali o gigante filisteu. E o gigante filisteu trouxe um desafio para o povo de Israel. Um homem que conseguir me vencer. O gigante tinha quase 3 metros de altura. Um homem extremamente grande, extremamente forte, representando os filisteus, os inimigos de Israel. Chega esse homem então para Israel e diz: um homem de vocês que conseguir me vencer, que conseguir me derrotar, esse homem vai conquistar a vitória e nós vamos nos render, sermos servos de vocês. Se tiver um homem dentro do exército de Israel que consiga me derrotar. Olha o desafio que Israel está encarando aqui, que o povo de Deus agora está encarando. De um grande gigante, dizendo: um homem de vocês que conseguir me derrubar, todo o exército dos filisteus vai se render ao domínio de vocês e vocês vão dominar sobre nós. Caso contrário, se eu derrotar esse homem, nós vamos prevalecer, dominar contra vocês. Era um duelo, era uma guerra real, era uma guerra difícil. Israel estava sofrendo uma grande pressão. E aí entra a história desse homem chamado Davi. Um homem que aprendeu a superar as batalhas. Davi era o filho mais moço de entre os 8 filhos de Jessé, um homem de Deus. E um homem que foi escolhido, a sua casa foi escolhida por Deus. Deus falou com o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, eu quero que você unja um. Esse que você ungir, ele vai ser aquele que vai reinar sobre Israel. O profeta Samuel obedeceu, o profeta Samuel foi à casa de Jessé. E então, Jessé tinha 8 filhos. Jessé começa então a apresentar para o profeta Samuel os seus filhos, para que Samuel então ungisse aquele que Deus havia escolhido. Samuel vê o primeiro filho, vê o segundo filho, o terceiro filho, Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse. E assim o profeta Samuel vai para Jessé e fala: Jessé, você não tem mais filhos? Porque Deus até então não tinha colocado no coração do profeta Samuel quem exatamente era aquele que seria ungido. E Samuel fala: cadê? O pai de Davi tinha esquecido de Davi. Davi estava lá pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E o pai Jessé então manda chamar Davi. Davi era aquele jovenzinho que trabalhava, que obedecia, que foi esquecido no banquete, aonde o profeta Samuel estava
preparado para ungir, mas Deus lembrou dele e o pai chama então Davizinho. Davizinho é ungido para ser o sucessor de Saul. Mas até então, aqui, quando a gente vê esse duelo, essa história, a única coisa que havia acontecido na vida de Davi é que ele tinha sido ungido, mas ainda estava no anonimato. Estava ali servindo o seu pai, estava ali servindo como Deus lhe permitia servir, e o seu pai deu uma ordem para ele. Preste atenção nessa história que você vai entender aonde nós vamos chegar. O pai tinha dito para Davi: Davi, os seus irmãos mais velhos estão lá, junto com o exército de Israel, na batalha. E eu quero que você vá lá em Israel, leve essas comidas aqui para o exército de Israel e me dê notícia do que está se passando com Israel, com os seus irmãos. E Davi vai. Quando Davi chega lá em Israel, ele escuta os ruídos e o povo tudo com medo por causa da ameaça desse grande gigante. O gigante filisteu, conhecido como Golias, o grande Golias, que estava ameaçando e amedrontando o exército de Deus, o povo de Deus. Davi escuta isso. Davi é aquele menino diferente, que chega lá e de repente ele vê que o povo estava tudo com medo. O povo estava tudo assustado. E ele reage diante daquela situação. Ele pergunta: o que está acontecendo? O que está se passando? Olha o que diz Samuel, capítulo 17, verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. O povo estava com medo. Davi pegou a atmosfera e perguntou: o que está acontecendo? E o povo conta para Davi: tem um grande gigante chamado Golias, da parte dos filisteus, e ele está nos afrontando. E olha o que a Bíblia diz no verso 17, verso 11. Quando Saul, que era o rei, e todo o exército de Israel ouviu essas palavras, eles estavam espantados, eles estavam amedrontados. Davi, ele é aquele que ouve a mesma coisa que toda a multidão tinha ouvido, mas que tem ouvidos diferenciados. Mas que consegue ouvir com os ouvidos espirituais as coisas. Era um homem que tinha percepção das coisas espirituais. E observa agora 1 Samuel 17, verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi ouviu. A mesma ameaça que Israel todo ouviu. A mesma ameaça que Saul ouviu. Mas esse pequeno homem era grande em fé. Esse pequeno homem tinha ouvidos diferentes. Esse pequeno homem tinha uma mentalidade diferente. Observa agora o verso 26, 1 Samuel 17, 26. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tem percepção espiritual. E Davi pergunta para todos: ei, o que mesmo disseram que vão fazer com aquele que vencer esse homem? E quem é esse homem aí que vem afrontando um exército que não é qualquer um? Quem é esse homem aí que vem afrontando um povo que não é qualquer povo? Que não é qualquer gente? Esse povo aí serve um Deus vivo, embora estejam amedrontados. Esse povo aí tem um Deus que opera maravilhas, embora eles estejam assustados. Existe um Deus que peleja por eles. E esse Deus não está morto.
Esse Deus está vivo. Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele peleja por nós. Davi era um homem diferenciado. Um homem que aprendeu a exercitar a sua fé e vencer as batalhas. Ele tinha uma outra mentalidade. Quantos aqui querem ser diferenciados diante da sociedade? Levanta as mãos. Então, a palavra de Deus te instrui. A palavra de Deus, ela tem poder de abrir o seu entendimento. A palavra de Deus tem poder de te fazer ver coisas que você ainda não conseguia ver, entender coisas que você ainda não conseguia entender, discernir coisas que antes você não conseguia discernir, pois Deus, Ele opera além daquilo que os olhos humanos podem ver. Deus move o sobrenatural. Davi sabia disso. Davi, quando ouve isso, Davi reage. Por que Davi reage? Porque ele tinha uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade de vencedor e não de perdedor. Por isso eu disse a semana passada, você pode sim chegar aonde você deseja chegar com Jesus. Você pode alcançar vitórias em Jesus. Você pode ter a sua história mudada em Jesus. Mas você também precisa mudar a sua mentalidade acerca de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Qual é o nível de experiência pessoal que você já tem desenvolvido com Ele? Pois Ele continua operando maravilhas. Ele continua libertando os oprimidos do diabo. Ele continua curando os enfermos. Ele continua libertando os amarrados por vícios, os aprisionados por forças espirituais. Ele continua libertando, restaurando. Quantos aqui já experimentaram o poder de Deus? Pode dar um glória a Deus aqui hoje à noite. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Porque eu tenho provado a bondade do Senhor. Acerca do poder de Deus. Ele é poderoso para quebrar cadeias. Ele é poderoso para abrir um caminho novo para a gente. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso, querida. Mas você precisa mudar a sua mentalidade acerca de quem Ele é. Porque a verdade é que quanto mais compreendemos quem Ele é, mais nos submetemos ao poder dEle. E aí a mudança começa de dentro para fora. Porque é impossível você mergulhar no conhecimento de Deus e não ser impactado por Ele. É impossível, querido. Você se quebrantar diante de Deus e não ser levantado por Ele. A Bíblia diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Ele fortalece, Ele levanta. Sabe, Ele quer mudar a sua história. Ele quer ajudar você a vencer os seus desafios do dia a dia, seja qual for eles. Mas é necessário você ter uma mentalidade diferenciada. Davi tinha. Davi ouve tudo que todo mundo havia ouvido. As mesmas palavras. E agora Golias fala e ele escuta da boca de Golias. E o seu coração não é contaminado pelo medo. O seu coração não é sufocado pelo medo. Eu não digo que Davi não teve medo. Ele teve medo, mas o medo foi meio que o trampolim para ele exercer coragem. Para ele dizer, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para batalhar, para guerrear por mim. E a verdade é que nós muitas vezes sentimos medo. Mas se você decide olhar para quem Ele é, para quem Deus é, aquele que abriu o mar para o seu povo passar, aquele que foi para a cruz para perdoar os nossos pecados, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Precisamos mudar a nossa mentalidade acerca de quem é Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Davi disse a Saul, o rei que estava com medo, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha o coração de Davi. Davi abraçou aquela situação. Viu todo mundo desfalecido, todo mundo com medo. Davi chega diante do rei como um servo e fala, ei, não precisa desfalecer o coração.
por causa desse homem. Eu vou, teu servo vai, e vai pelejar contra esse filisteu. Sabe, se você seguir, depois você pode ler a história de Davi melhor, mais detalhadamente, você vai ver que Saul leva um choque. Saul leva um susto, porque ele era um jovem. Se você for estudar um pouquinho, você vai entender que ele estava entre os 17 aos 19 anos, porque lá em Números você vê que para entrar no exército precisava ter 20 anos de idade, então ele não tinha 20 anos de idade. Entre 17 a 19 anos. Mas ele tinha fé, ele tinha experiência de quem Deus era. E olha o que diz verso 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do pai, ou seja, do meu pai. Davi está falando aqui. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi entendia que ai daquele que mexer com o Filho de Deus. Ai daquele que mexer com alguém que pertence ao Senhor. Alguém que entregou o coração para Jesus. Davi entendia o poder disso. Por quê? Porque Davi entendia que Deus era aquele que ouvia as suas orações no secreto. Aquele que o atendia diante das suas batalhas do dia a dia. E aí ele conta a sua experiência para Saul, porque Saul desacredita na capacidade de Davi. Tenta ali colocar a sua própria armadura em Davi, não cabia, a estatura era diferente, Davi tira tudo aquilo, mas Davi mostra para ele o que ele via, o que ele entendia. Davi fala, ei, eu tenho experiência de que Deus é bom. Porque eu tive um problema, eu tive um desafio na minha vida. Veio o leão tentar atacar as ovelhas do meu pai, veio o urso e eu os derrotei, eu os matei, eu protegi as ovelhas do meu pai. Não foi na minha força, foi na força do Senhor. Deus me deu força, Deus me deu capacidade. E agora esse homem, esse inimigo, está afrontando o povo de Deus. Então Deus me dará força para conquistar, para vencer. Mentalidade diferenciada. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Ele exercitava a fé nas suas experiências do dia a dia. E não tem coisa mais poderosa do que essa, minha irmã, meu irmão, do que você exercitar a sua fé naquelas experiências do seu dia a dia. Eu tenho tantas experiências para contar para vocês do meu dia a dia, mas eu vou contar uma agora que me veio à mente. É interessante essa experiência. Eu tinha uma van que eu gostava muito dela, muito útil na obra. Essa van fez mudança, essa van carregou sofá de irmãos aqui, essa van fazia 1000 coisas. Era muito boa essa van. Mas a gente estava passando por um período de muita escassez financeiramente e eu não podia comprar pneus novos para essa van. Eu não podia comprar. Então eu ia lá no lugar que os irmãos mais antigos aqui me indicavam, onde a gente comprava pneus usados para a van. E aí eu colocava aqueles pneus usados e eu enfrentava algumas lutinhas no inverno, na chuva, e principalmente na neve. E um dia eu orei e falei, Deus, eu queria tanto pneus novos, zero. Eu tenho vontade de chegar na loja e falar, troca tudo por pneu novo. Quero pneu novo. E eu orei, batendo um papo, assim, sabe quando você está lavando louça, fazendo as coisas e você conversa com Deus? Eu faço sempre isso. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Eu orei. E aí eu fui para o meu grupo de mulheres, uma irmã falou assim, ei, pastora, eu senti no coração de te dar o dinheiro para você trocar os pneus da sua van. E naquela hora acendeu o meu coração e o Espírito Santo falou para mim, não receba. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Eu falei, irmã, obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, eu estou bem assim, eu vou trocar daqui a um tempo.
e não aceitei aquela oferta. Saí da igreja depois de um culto e tinha uma nevasca. Eu estava voltando para casa bem devagar, com toda a família dentro do carro, passando ali na Susquehanna. E quando eu fui descendo a Susquehanna bem devagar, naquela nevasca, veio um cara, tinha a polícia, tinha um carro atrás do meu, e eu estava ali na frente. E para desviar, porque eu sabia que eu ia passar ali debaixo da passagem do trem, e ia haver uma batida ali feia, eu fui colocando o meu carro para o encostamento, para não acontecer uma catástrofe. Quando eu encostei meu carro, o cara atrás acelerou e bateu no meu carro. A polícia viu tudo. A polícia parou, viu que o cara era responsável por todo aquele erro cometido. Enfim, irmãos, eu recebi do seguro dinheiro que deu para consertar o carro, dinheiro que deu para comprar todos os pneus, e sobrou dinheiro. Então, eu quero te dizer que as nossas experiências do dia a dia vai construindo a nossa fé. Eu posso te dizer que Deus te ouve no secreto. Sabe, naquelas orações assim, que você pensa, está sussurrando o meu coração aqui diante de Deus, será que Deus está ouvindo? Ele está te ouvindo. Eu contei algo bem simples para você, mas eu posso te contar coisas maiores que eu já vivi, experimentei, onde Deus foi bem específico em me responder. Deus quer que a sua fé seja exercitada. Porque à medida que você vai experimentando esse Deus que te ouve no particular, esse Deus que te responde, você vai mudando a sua mentalidade acerca de quem é esse Deus e do quanto Ele deseja operar através da sua vida. Tem uma música antiga que eu cantava, que os mais antigos lembram, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, o que diz? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Que palavra poderosa, né? Cada vez que você enfrenta um novo desafio, Deus está te dando a chance de crescer um pouco mais. Então preste atenção. Davi não foi pego de surpresa. Davi estava sendo preparado. E chegou a oportunidade. Ele a abraçou, porque ele tinha experiências pessoais com Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E é só assim que você vai crescer, é só assim que você vai ter a sua mente mudada, é só assim que você vai começar a discernir as situações com outros ouvidos. Você vai começar a dar passos para que a sua história realmente seja marcada pelo sobrenatural, para que a sua casa realmente experimente quem Deus é, mas começa em você. A mudança começa em você. Agora, como, pastora? Como a gente vai vencer esses desafios? Como vamos superar? Eu quero agora, resumidamente, deixar para vocês 3 atitudes que Davi teve e que nós devemos ter no nosso dia a dia. E quero encorajar você a ler sobre a história de Davi e aprender mais com ele. Primeira atitude de Davi. Davi sabia quem ele era aos olhos de Deus. Davi sabia quem ele era aos olhos de Deus. Por isso que ele diz assim, quem é esse incircunciso? Ou seja, essa pessoa que não tem aliança com Deus, essa pessoa que não leva Deus a sério, essa pessoa que blasfema contra Deus. Quem é esse que vem tentando afrontar um povo que teme a Deus? Tem suas fragilidades, tem seus momentos de medo, mas pertence a Deus. Davi sabia a quem ele pertencia. Você sabe a quem você realmente pertence? Você já entregou a sua vida para Jesus e disse, Jesus, eu realmente quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Eu entendi o preço que o Senhor pagou quando o Senhor assumiu aquela cruz no meu lugar. O que eu não poderia fazer, o Senhor fez por mim, dando a sua própria vida para perdoar os meus pecados. Você entende quem você é aos olhos de Deus? Você já foi ousado para perguntar para Deus, Deus, quem eu sou para o Senhor? Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus.
Porque você é precioso demais para Deus, meu irmão. Você é preciosa demais para Deus, minha irmã. Só que você muitas vezes deixa que as circunstâncias que estão em sua volta, as dificuldades que você tem encarado, afete você. Desconstrua quem você é. Ei! Você é capaz de superar isso em Jesus. Você é capaz de dar a volta por cima disso em Jesus. Eu já vivi batalhas onde eu me senti desconstruída. Eu me senti envergonhada. Eu me senti abandonada. Eu me senti ignorada. E aquela hora era um momento muito sério na minha vida. O que me fez superar foi o fato de que eu recorri a um Deus que me conhece. Um Deus que me faz ver as coisas além daquilo que eu vivi. Além daquilo que me fizeram. Porque ainda que o mundo seja injusto, ainda que as pessoas sejam injustas, ainda que as pessoas venham te trair, te abandonar, te ferir ou te envergonhar, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que já pelejou por você quando permitiu que o seu filho assumisse a cruz por você. Ele deseja cobrir você, Ele deseja levantar você, Ele deseja restaurar você, Ele deseja mudar a sua história. E se tem algo que eu não me canso de falar, é que Ele é tão apaixonado por você. Ele ama você de uma forma tão real, que você morando em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, Ele te deu uma igreja brasileira. Para você entender, para sua mente entender, ei, eu cuido de você. Eu quero mudar a sua história. Deus te ama. Sabe? Como o B falou aqui, é impossível compreender o amor desse Deus e não ser louco por esse Deus. Não ser apaixonado por esse Deus. Eu sou apaixonada por Jesus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a menina largada, esquecida, filha de uma viúva, de um pai que nos machucou profundamente até ter a sua vida tirada. Eu cresci vendo a dor, a amargura, o rancor na minha casa. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, realmente aquela musiquinha antiga fez sentido na minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a história da minha família. A luz entrou na minha casa, a salvação entrou. E aonde a salvação entra, as trevas têm que sair, a mudança acontece, os valores são mudados. Nós começamos a conhecer coisas mais nobres, a experimentar coisas mais nobres. Deus nos coloca em uma nova posição. Davi sabia disso. E Deus estava colocando esse homem em uma nova posição, em um novo lugar, porque ele tinha um coração ensinável. Porque ele deixava Deus o treinar diante das experiências da vida. Ele sabia quem ele era. Eu sou do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, que é o mesmo que papai, paizinho. Jesus nos apresentou Deus como um pai. Ele dizia, o vosso Pai, o nosso Pai. Quando ele ensina a orar, ele diz, Pai nosso. Nós temos um Pai. Paulo diz aqui em Romanos, Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo, aquele que habitou em Jesus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim, Ele habita em ti. E aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também pode fazer coisas grandes através de ti, através de nós. Paulo é claro em dizer, não fique atemorizado, não fique com medo. Você é filho, você tem um pai. E você pode dizer, Pai. Ele diz no mesmo texto, Romanos capítulo 8, agora no verso 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Primeira observação, Davi sabia quem ele era e Davi estava aprendendo quem Deus é. O que Deus é poderoso para fazer. Davi experimentava isso. Eu sou filho e eu tenho um Deus que é o Senhor dos exércitos. Ele é todo poderoso. Você precisa saber quem você é para Deus. E você precisa então aprender a desfrutar desse cuidado de Deus que está sobre ti. Por isso que quando nós clamamos o nome de Jesus, a depressão tem que sair. Por isso quando nós clamamos o nome de Jesus, as histórias podem ser mudadas. Quando você levanta, mulher de Deus, homem de Deus, e começa a profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, ei, Deus vai te ouvir. Mas assume essa postura de fé e volta para casa nessa postura, não retroceda. Não seja como a maioria ali do povo de Israel, uma hora crê e outra hora rói unhas. Permaneça crendo, permaneça ousado, permaneça firme. Davi sabia quem ele era, quem Deus era. E nessa noite eu quero desafiar você a entender quem você é aos olhos de Deus. O quanto você é precioso para Deus. E o quanto Deus deseja operar em você e através de você. Outra observação, ele não precisava da aprovação dos homens. Ele era firme nas suas convicções. Ele não precisava que o exército de Israel falasse, vai lá, Davi, você vence, você vence, você vence. Ele não precisava da afirmação de Saul, vai lá, Davi, você é grande, você é forte, você é experimentado. Ele não ouviu nada disso. Se Davi estivesse aqui na nossa época, eu ia te dizer, ele não tinha muitos likes. Ele não tinha muitas visualizações. Ele não tinha muitos aplausos, muitas palavras de afirmação. Ele tinha somente a fé exercitada. Isso é o suficiente. Ele tinha experiências pessoais com Deus. Isso é o suficiente. Ele não precisava das afirmações, da aprovação das pessoas em sua volta, porque ele estava experimentando quem Deus era. E a verdade é que quando nós experimentamos quem Deus é para nós, olha o que diz Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe o que Davi fez? Quando Golias o ameaçou e chamou ele de qualquer um, Davi falou, você vem contra mim com espadas, com lanças, você vem contra mim com a sua própria força, com as suas próprias estratégias, mas eu não. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. E com simplesmente algumas pedrinhas e uma funda, Davi derrotou um gigante, um grande Golias. Ele cai ao chão e Davi sem ferramentas, ou seja, sem nenhuma arma na mão, ele vai lá e pega a própria espada de Golias e arranca a sua cabeça. Um homem que tinha experiência com Deus. Ele teve a paz necessária, a força necessária para permanecer, para caminhar e para vencer aquele que tentava vencê-lo, tentava intimidá-lo, tentava coagi-lo. Sabe, amados, nós vamos viver desafios, nós vamos viver ameaças. O inimigo não para. João 10, 10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que existe que você não pode ignorar, é uma batalha. Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Eu acredito sim que nós vivemos uma batalha antes do culto, nós oramos e nós decidimos, não vamos desistir de adorar a Deus. Não vamos desistir de cultuar ao Senhor. Tem um povo que veio aqui para buscar a Deus e Deus vai operar hoje à noite. Mas nós vivemos uma batalha. E você vive batalhas. E a verdade é que você precisa tomar o seu posicionamento no seu dia a dia, diante dos seus próprios desafios, para que o seu coração permaneça guardado por essa paz,
essa paz que excede todo entendimento humano. A Bíblia diz em Efésios também, Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, deixa a sua fé ser exercitada hoje, agora, diante do desafio que você está encarando. Ei, Deus está deixando a sua fé ser provada para que você cresça um pouco mais. Olha para o seu irmão e fala: você vai crescer um pouco mais. Você vai crescer um pouco mais. Um pouco mais. E para terminar, queridos, a última observação. A força que Davi tinha, ela realmente vinha das suas experiências com Deus, e não do seu braço forte, não das suas estratégias de guerra. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, só relembrando o texto. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. A voz do inimigo não o intimidou, porque ele sabia que a sua força vinha do Senhor. A sua força vinha do Senhor. E é verdade que às vezes nós nos sentimos sem força alguma. Eu já deparei com situações que me puxou o tapete. Eu me vi sem chão. Não sei se você já viveu experiências assim. De realmente dizer: eu só tenho Deus agora. Só Deus pode mudar essa história que eu estou vivendo. Só Deus. Mas quando nós falamos isso de verdade, só Deus, é nessa hora que Ele nos toma pelas mãos e nos faz andar altaneiramente. Ou seja, acima da situação, acima do problema, acima do desafio. Deus quer te ensinar, meu amado irmão, minha amada irmã, a encarar as suas batalhas, não com armas humanas, mas com fé no coração. Eu queria fazer algumas perguntas para nós hoje à noite. Você sabe realmente quem você é aos outros? Já não vale nem a pena mais sonhar. Eu fui esquecido. Não foi não, meu irmão. Deus só está te treinando. Abraão também pensou que ele tinha sido esquecido. Deus não vai me dar um filho, mas Deus o visitou na hora certa, no momento certo. Mas Deus quer que você aprenda agora com Ele. O quanto você é precioso para Ele. E o quanto Ele deve ser precioso para você também. Você precisa desenvolver esse relacionamento pessoal com Ele. Suas experiências pessoais. Suas convicções devem ser firmadas em quem Deus é. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Caso contrário, você pode ser abalado pelas circunstâncias da vida. E os desafios existem. E nessa noite Deus te chama, vamos além. Vamos além dos desafios que você tem encarado. Como tem sido hoje, nessa fase da vida que você está vivendo? Como é que está sendo as suas experiências? Como é que tem desenvolvido as suas experiências com Deus? Nessa noite Ele te chama, vamos vencer os desafios? Porque por um pequeno homem, ainda jovem, eu fiz com que toda uma nação vivesse uma grande conquista. Porque Ele decidiu andar comigo. Porque Ele decidiu confiar em mim. E você? Talvez você se vê tão pequeno hoje, tão incapaz hoje. Você pode voltar os seus olhos para Deus e começar a contemplar quem Ele é? Quem Ele é para você? O que Ele pode fazer através de você? O que Ele pode fazer através dos seus filhos? O que Ele pode fazer através da sua família?
Mas começa em você. Davi não ficou parado, escorado em ninguém, para que ele desse passos diante dos desafios. Ele foi. Nessa noite Deus te chama, vamos encarar os desafios, vivendo a sua experiência pessoal com esse Deus que se faz presente aqui hoje à noite. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Nós vamos ministrar ao Senhor. É possível? Vamos conseguir hoje ministrar ao Senhor? Amém. Nós declaramos algo tão poderoso hoje nessa canção nova que aprendemos. E eu quero convidar você agora a assumir essas verdades sobre a sua vida. É uma canção nova para mim também. Mas que conteúdo maravilhoso, rico, poderoso. Você pode chamar por Jesus hoje à noite. Talvez você está encarando uma enfermidade. Talvez você está encarando um problema familiar que você nem tem coragem de contar. Porque você ainda está assimilando tudo o que aconteceu. Está sendo difícil para você. Talvez você está encarando um problema financeiro grave, sério. Talvez você está lutando contra uma fraqueza, uma opressão, uma depressão, uma tristeza, uma angústia. Talvez você esteja lutando contra um pecado que tem sido como um imã. Tem tentado te roubar, tem tentado te sugar. Hoje, Jesus está aqui. E não se perca diante das questões técnicas. Se apegue a Ele. Ele está aqui.